Eu queria que você abrisse o seu coração, abrisse o seu espírito, para que Deus pudesse ministrar na sua vida, no seu coração, e essa palavra pudesse cair numa terra boa, numa terra fértil, num coração obediente, num coração que de fato agrade ao Senhor. Mas antes de começar essa palavra, eu gostaria de ler para você um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam nisso o seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Por que eu estou dizendo isso? Esta semana nós somos impactados, eu acredito que o mundo inteiro sentiu a perda de 70 e poucas pessoas que morreram, um time de futebol praticamente inteiro. Ontem foi velado as 50 almas, 50 vidas que estavam ali naquele campo de futebol. E é verdade que nós não podemos orar pelos que partiram, porque a Bíblia diz também no livro de Eclesiastes que aqueles que morreram, eles não têm parte com nada do que se faz debaixo do sol. Amor, tristeza, para eles pereceram para sempre. Nenhuma pessoa pode nos escutar, segundo a Bíblia Sagrada, o manual do fabricante. Nenhuma pessoa pode ouvir uma oração, pode ver onde você está. Somente o Senhor. Este atributo da divindade é unicamente dado a Deus, que é o atributo da onividência, da onipotência, da onipresença, de estar em todo lugar. Nós não podemos orar por eles, mas nós podemos orar por aqueles que ficaram, pelos seus familiares, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Eu gostaria que você ficasse de pé, toda a igreja de pé agora, e nós pudéssemos orar pela vida dos chapecoenses, dos repórteres, dos seus familiares que estão sentindo a dor da perda de um amigo, de um familiar, de um parente. Eu gostaria de orar com você. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos, ó Deus, por cada família, Senhor, de cada vida que partiu desta terra, e pedimos que o verdadeiro Consolador, que é o Teu Espírito Santo, possa consolar cada vida onde quer que eles estejam, Pai. Possa ministrar cura naqueles que estão ainda na Colômbia, possa restaurar a saúde deles, abençoar os seus familiares, abençoar, ó Pai, cada vida, Pai, que está agora em pranto, em tristeza, em dor, em comoção nacional e até, não por que dizer, mundial, Senhor. Nós aqui da América abençoamos aquelas vidas, onde quer que eles estejam. E nós também levantamos mais uma vez um clamor especial pela vida do pastor Valdir Desante, que está naquele hospital no Texas com câncer, Pai. Meu Deus, não importa se está no estágio 4, o que importa é que nós conhecemos um Deus que é o Deus do sobrenatural, é o Deus que agindo o Senhor, quem é que vai impedir? E nós invocamos o Teu nome, como invocamos o Teu nome sobre a vida do tio Elias, Pai, e ele foi curado, Pai. Ah, meu Deus, os médicos daqui de Ulster mandaram ele embora para casa, porque eles não podiam fazer mais nada com o câncer dele, mandaram ele para morrer, e ele foi curado, e ele foi sarado, porque o Senhor é o Deus do impossível, e agindo o Senhor, quem é que vai impedir, meu Deus? E hoje o nosso irmão Elias está lá no Brasil te servindo, porque o Senhor é o Deus que mesmo que chegue num lugar que já esteja fedendo há 4 dias, como o Senhor entrou na família de Lázaro, ó meu Deus amado, e o Senhor mandou Lázaro sair para fora. Nós oramos agora, Pai, da mesma forma que oramos pelo tio Elias, e o Senhor mandou sair para fora toda a enfermidade, todo o câncer da vida dele. Nós te pedimos, manda sair para fora toda a enfermidade, todo o câncer, Pai, no corpo do pastor Valdir
aplaudir. Nós oramos em nome de Jesus e a tua igreja diz amém e amém. Amém, querido? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Querido, eu quero falar com você nessa noite uma palavra que o Senhor ministrou nas nossas vidas. E eu vou falar essa noite só para discípulo. Graças a Deus que eu estou vendo aqui nessa noite somente discípulo. Amém? Porque discípulo, ele quer imitar o mestre. Ele quer ser parecido com o mestre. E eu sei que o desejo da sua vida é agradar ao Senhor. Amém. Sabe, não importa a luta que você esteja passando, a dificuldade que você esteja atravessando, o que importa é que o Deus do impossível esteja com você e você vai passar. Amém. Você não vai ficar e não vai perecer. Amém, querido? Então eu quero falar nessa noite sobre 3 instruções, ou ordenanças, ou mandamentos para os discípulos de Cristo. E aqui eu quero ser bem enfático nessa palavra. Para os discípulos de Jesus. E quando eu falo discípulo, entenda, aquele que é dele, que tem parte nele, que é com ele, que vive para ele, tão somente para ele e ninguém mais. Cristo é tudo e o discípulo não precisa de mais ninguém, porque ninguém mais pode ajudar o discípulo a não ser Jesus. Amém. E como introdução dessa palavra, eu quero que você abra comigo, e nós vamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Praticamente a mesma palavra. E é interessante que a Bíblia nos aponta 3 evangelhos sinópticos. São parecidos, similares. Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João ele é diferenciado, ele é à parte. Mas quando nós encontramos na Bíblia uma palavra, sempre digo isso aqui para vocês, está num evangelho, está também no outro, Deus está chamando muito a sua atenção em mim. Quando tem uma palavra só, já está chamando a atenção. Quando tem 2 palavras, já está chamando a atenção. Mas quando tem 3, quando tem 4 vezes a mesma palavra, Deus está querendo falar algo muito forte conosco. E a primeira palavra como introdução dessa mensagem está em Mateus 10, versículo 39. Mateus capítulo 10, versículo 39. Eu quero chamar a sua atenção, porque esta é uma palavra que muitos na nossa geração se esqueceram dela. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. Quem achar a sua vida vai perdê-la. É uma afirmação. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la. O que Jesus está falando aqui, dentre tantas coisas que ele está querendo falar, é o seguinte: aquele que se esquecer de si mesmo e se voltar para mim, vai ser salvo. Obrigado pelo seu amém. Aquele que voltar o seu olhar para mim, para a minha palavra, para os meus ensinamentos, esse achou o caminho da salvação. Você lembra lá em Apocalipse, quando João é levado e vê as coisas terríveis que vão acontecer nessa terra? Uma das coisas que João viu é que estes, se referindo aos salvos, não tinham amor à sua própria vida, no sentido de apego material. Não tinham sua vida por preciosa. Eles tinham Jesus como precioso, como santo. E eles viviam a expectativa de Jesus voltar a qualquer momento, Jesus vir arrebatar a sua igreja. Assim como foi na igreja de Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja que pisou nessa terra. E Jesus ele fala:
E para você achar, você tem que perder. Querido, você precisa se perder de você mesmo para você se encontrar em Deus. O grande problema é que muitos de nós gostam muito de nós. E nós precisamos deixá-los de lado. Porque quando a gente deixa a gente de lado, a gente para de fazer a nossa vontade e começa a praticar a vontade de Deus. Quando a gente perde a nossa vida, é quando a gente não tem mais o controle dela, entrega o nosso controle, o leme do nosso barquinho, nas mãos dele. E agora a gente pega o leme e diz para ele: Senhor, agora o Senhor é o capitão. Senhor, agora o Senhor é o nosso, aquele lema que o Senhor vai, nós vamos remar para as águas que o Senhor quiser. Nós não vamos ficar dando volta como o povo de Israel ficou dando volta. Mas agora a gente vai para a tua presença. Não bastasse Mateus 10:39, Mateus 16:25 fala a mesma palavra. Por quê, irmão? Porque Jesus quer chamar a sua atenção. E a gente tem a tendência de esquecer das coisas muito fácil. Veja bem o que diz. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, veja bem o que diz Jesus, por amor de mim, esse achou. Esse vai salvar. O grande problema é que a gente vive uma sociedade tão egoísta, tão egocêntrica, tão humanista, que eles querem trazer estes princípios para dentro da igreja. E aí querem fazer uma lambança espiritual, querem fazer uma bagunça na mente das pessoas. E eles estão querendo ganhar o mundo e ganhar Jesus. Não tem como você ganhar Jesus e ganhar o mundo. Aliás, Jesus disse: que adianta eu ganhar o mundo inteiro se ele vai perder sua alma. Então você precisa focar o seu cristianismo em perdas. Totalmente contrário e contraditório do que se é pregado em muitos lugares do mundo. Em muitos lugares do mundo é pregado nos púlpitos: venha para você ganhar, venha para você conquistar, venha para você determinar, venha para você fazer. E a Bíblia diz outra palavra. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem dormir, encostar a cabeça para dormir. A Bíblia diz que Jesus andava a pé. Que Jesus, ele não atraía as multidões por causa da riqueza, por causa do dinheiro, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha riqueza. Ele atraía as pessoas por causa do amor, que era a essência da vida dele, a característica principal da vida de Jesus. Veja bem, Mateus nós lemos 2 vezes, eu quero ser bem sucinto nesse texto para começarmos a ministração. Mas também o Evangelho de Marcos diz a mesma coisa. Marcos capítulo 8, versículo 35, versículo 36. E aqui Marcos ele já aperta um pouquinho mais o cinto. Ele já vai um pouquinho mais profundo naquilo que Jesus diz nesse assunto. Veja o que diz, Marcos 8, 35 e 36. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. É uma afirmação, irmão. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, e aí ele já acrescenta, e do Evangelho, esse a salvará. Do que aproveita o homem ganhar todo o mundo e ele vier a perder a sua alma? Marcos já vem, diz a mesma palavra, que aquele que perder a vida dele, por causa de Jesus e do Evangelho, esse vai salvar. Você já percebeu que Jesus chama muitos, mas poucos são salvos? Poucos são os escolhidos? O Evangelho é para todos. Jesus chama todos, mas poucos querem perder a vida. Poucos querem renunciar à sua vida. Isso é andar nas pisadas de Jesus. Isso é viver pela fé. Isso é agradar a Deus. Isso é trazer o reino de Deus sobre a face da terra, para que o homem não mais viva, mas Cristo viva nele, e que o homem perca totalmente o controle da sua vida. Porque o grande problema do cristianismo que está sendo pregado aí fora
é que eu posso continuar tendo o controle e o domínio da minha vida, e mesmo assim eu sou considerado cristão pelas pessoas. Isso é um ensinamento totalmente antagônico daquilo que Jesus ensinou nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo disse, com as suas palavras bem grandes: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na minha carne, eu tenho na obediência a Deus, da sua palavra. Aí vem o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 24. E o doutor Lucas diz a mesma palavra, o mesmo ensinamento de Mateus, de Marcos e de Lucas. 9, versículo 24. Vamos ler o versículo 23 em diante. E dizia a todos, viu como é que eu disse? Jesus, ele disse para todos, quem quiser ser salvo. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, é uma condição, só para quem quer, não obriga ninguém. Olha a condição para você seguir Jesus: perder a vida, e aqui, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, diariamente. Você não pode tomar a cruz hoje, domingo, e amanhã você colocá-la para pegar poeira. Você não é discípulo de Jesus. Jesus, ele ensinou o caminho. Cada dia, diariamente, segunda a segunda, 365 dias do ano. Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque é o poder da cruz que me faz andar altaneiramente, é o poder da cruz que me faz andar em vitória contra Satanás e os principados dessa terra. Andando assim, negando a si mesmo e tomando a cruz dia a dia, o que vai acontecer? No final do versículo que diz: eu vou seguir Jesus. Eu não vou seguir o homem, eu não vou seguir as pessoas, eu não vou seguir a religião, eu vou seguir Jesus. E aí o doutor Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, mais uma vez, irmãos, vai perdê-la nessa tradução da televisão. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Ele diz mais uma vez a palavra de Marcos: porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então a gente aprende algumas coisas aqui, que nessa caminhada você precisa negar a você mesmo, negar as suas vontades, suas paixões, seus desejos, aquilo que o seu coração quer, e aí deixar de viver, para que Cristo viva em você, para que aconteça com você aquilo que Deus quer que aconteça, que você perca o controle da sua vida e Deus tenha total controle da tua vida. Sabe o que se chama isso? Andar nas pisadas de Jesus. Significa que você está seguindo Jesus, significa que o céu está te esperando, significa que o Senhor está preparando a coroa para te entregar, porque você é discípulo, seguidor de Jesus. Amém. Os três evangelhos. E como normalidade, isso é normal eles trazerem a mesma palavra. Está assim que Deus determinou. Mas não só vem os três evangelhos, irmãos. João capítulo 12, versículo 25, diz uma palavra muito séria. Muito séria. Nós precisamos entender essa palavra. Veja o que diz: quem ama a sua vida, o que está falando aí? Vai perdê-la. Quem ama a si mesmo, pai, mãe, filho, papagaio, cachorro, vizinho,
América, Brasil, Green Card. Quem ama essas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Não vai me ter. Não vai receber a coroa. Não vai ser salvo. Por quê, irmãos? Porque há uma condição para você ser salvo. Há uma condição para você receber aquilo que Deus tem para te dar. Mas se você não amar a sua vida. Nossa, pastor, isso é forte. Jesus disse que o caminho é estreito, apertado, poucos vão passar, e mandou você se esforçar. Esforça para você passar nesse caminho. Caminhos que o homem carnal não quer nem ouvir falar. Mas que nós, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, nós sabemos que essa palavra é para mim e para você. Deus está falando comigo, com você. Meu irmão, vira para quem está do seu lado e fala assim: me desculpa, querido, essa palavra não é para você, essa palavra é para mim. Deus sabia que eu ia estar aqui hoje para ouvir essa palavra, para guardá-la, para colocá-la no meu coração. E ele continua dizendo e diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua própria vida. Veja que forte isso. Essa tradução diz mais forte ainda: e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ou seja, vai proteger ela para a vida eterna. Vai esconder ela debaixo das asas do Altíssimo. Vai esconder, e Deus é quem vai guardar. E quando Deus põe a mão dele, querido, ninguém tira a mão do Senhor sobre a tua cabeça. Ninguém pode, porque agindo Deus, querido, maior é o que está em você. É aquele que está. Então nós precisamos entender que primeiro você perde, depois você ganha. A matemática do céu é assim: você tem que perder primeiro, para depois você ganhar. E perder a vida por Cristo significa achar a vida, significa ser salvo, significa salvar a vida, ser livre da condenação eterna. É por isso que os 4 evangelhos foram tão enfáticos em repetir a mesma palavra, para que você perca a tua vida. O mais triste é que tem gente na igreja 50, quantos você tem de quem? Há 50 anos de evangelho e não perdeu a vida. Por quê? Porque não aborrece a sua própria vida, não odeia a sua vida. Pelo contrário, o cara gosta dele, rapaz. O cara, se pudesse casar com ele mesmo, ele casava com ele mesmo. Até tão bem, ele mesmo no espelho dava. Já viu gente assim, narcisista de nascença? Aqui parece que o mundo gira em torno dele. Não, parece que os anjos só estão guardando ele. Não, se esse avião cair, o único sobrevivente sou eu, porque Deus me ama. Sabe, gente que tem um egocentrismo, egoísmo nas suas veias. Por quê, querido? Por que existe esse tipo de gente? Porque não fez exatamente o que Jesus mandou. Ele não perdeu a sua vida. Ele não renunciou à sua vida. Ele não matou a sua vontade própria, os seus desejos. No Evangelho, eu vou falar uma coisa forte aqui, que muitos aí fora poderiam se escandalizar ouvindo isso, mas algo de Deus para a nossa vida. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é perda. Ao contrário de que se fala e se prega hoje nos cultos das igrejas no mundo inteiro. Porque em muitos lugares se prega somente ganho, conquista, receber, adquirir e tomar posse. Eu não é, irmão? Será que só eu conheço gente que prega assim? Não. Mas o Evangelho de Jesus, ele está baseado em uma palavra-chave que os 4 evangelhos narram: perda. Aquele que perder a sua vida, ele vai achar ela. Aquele que tirar o controle da sua vida das suas mãos, entregar para Deus, esse vai ser salvo. Esse não vai gemer naquele dia. Esse não vai ter adiantado ganhar o mundo inteiro e naquele dia causar dano a si mesmo. Mas pelo contrário, ele vai ouvir de Deus: você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar.
Porque o nosso Deus, querido, é Deus de milagres. Amém. É Deus de maravilhas. Amém. Irmãos, se Deus abrisse aqui 5 segundos num telão, o que Ele tem preparado para você e para mim, a começar por mim, eu parar de andar de pé, eu andar de joelho. Amém. Ah, você não entendeu, seu filho. Você ia começar de joelho. Obrigado, Deus. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Quer uma prova disso, querido? Os discípulos saíram para fazer, sabe o quê? A obra de Deus. Não foram para fazer a vontade deles, não, gente. Foram para fazer a obra do Senhor, mandamento de Deus, para a vida deles. E eles voltaram todos alegres, todos felizes. Senhor, os demônios nos submetem, fomos enfermos, em teu nome fizemos sinais, maravilhas. Jesus falou: não se alegrem por estas coisas, em primeiro lugar, o que Jesus está ensinando. Alegre-se, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É por isso que a tua alegria tem que ser do céu, querido. Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E você precisa se concentrar nisso. Você precisa trazer a sua vida para o centro da vontade de Deus. Como nós cantamos nessa canção: Jesus, tu és o centro. Então você precisa cantar e você precisa viver e dizer: Jesus, tu és o centro da minha vida. Tu és o centro do meu coração. Tu és o centro do meu ser. Tu és o centro da minha família, tu és o centro da minha igreja, tu és o centro da minha intelectualidade, que tem afastado e derrubado a muitos por causa da razão, que tem jogado a fé de muitos no ralo abaixo. Você precisa entender que você precisa perder, querido. Você não precisa conquistar nada disso que estão pregando aí fora, nada disso. Você não precisa conquistar nada. Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário tudo que você precisa. Amém. Você agora precisa desfrutar daquilo que Ele conquistou por você na cruz. Você não precisa conquistar nada, Ele já conquistou. Agora você tem que desfrutar o que Ele conquistou por você. O grande problema é que muitos querem conquistar as coisas que Deus não conquistou por eles na cruz do Calvário. Deus não conquistou fama, sucesso. Deus não conquistou essas coisas nem para mim, nem para você. Mas Ele conquistou vida eterna, Ele conquistou vida em abundância, Ele conquistou vida santa, vida em santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estas coisas Deus conquistou para você, e é estas coisas que você tem que desfrutar. É estas coisas que Deus quer que você desfrute delas, porque elas vão fazer você sorrir na eternidade. Essas coisas vão fazer você sorrir na eternidade. Querido, não conquiste, desfrute. Amém. Desfrute daquilo que é de Deus. Desfrute da presença de Deus. Desfrute da paz de Deus. Desfrute de Deus, e Ele vai satisfazer os desejos que Ele colocou no seu coração. Os desejos que é meu e seu, a gente não precisa deles. Porque os nossos desejos sempre vão esbarrar em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que vão parecer bom, mas o final é o caminho de morte. Quem sabe o caminho que eu tenho que andar, que você tem que andar, que você tem que andar, que você tem que andar, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Anda por esse caminho, querido. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, muito menos para trás. Mas olha para Jesus, autor e consumador da vida. Porque quando a gente faz isso, querido, sabe o que acontece? Aquela chaminha que o diabo estava quase apagando, aquela chaminha que a dificuldade estava soprando e estava ficando pequenininha, aquela chaminha que quase o diabo vai falar: agora vai acabar, agora vai derrubar, agora vou destruir. Deus vem e acende ela 7 vezes mais com o poder de Deus, e teu amor por Jesus redobra, triplica, porque Deus é quem vai fazer o amor dele crescer na tua vida. Amém. Mais do que quando você começou na fé. Muito mais. Querido, o que Deus está dizendo para nossas vidas é um convite de entrar na presença dele, da graça. É um convite de você esquecer de você mesmo. Sabe qual é o problema das rixas, brigas, divisões? É que os homens querem ser. Eles não foram chamados para ser. Jesus nos chamou para sermos o menor. Há um ensinamento das Escrituras que poucas pessoas gostam, mas eu creio que há pessoas que amam essa palavra.
o maior dentre vós será o que vos serve, não é porque é servido. O que existe pessoas no meio do ministério que é servido igual um rei, eu queria saber onde é que está isso na Bíblia, porque na minha Bíblia não tem. A minha Bíblia diz para mim que o meu Jesus, sendo rei, sendo Senhor, sendo Deus de toda a terra, sendo o Senhor absoluto, seu reinado sempre eterno, deixou toda a sua glória, se fez servo e disse: assim como eu servi, e assim como eu fui exemplo para você, ande agora do mesmo jeito que eu fiz. Mas pouca gente gosta disso, porque a maioria das pessoas quer ser rei, quer ser Senhor. A maioria das pessoas quer uma coroa de ouro, mas se esquecem que para ter uma coroa de ouro, primeiro tem que colocar uma coroa de espinho. E ser servo, 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 e desfrutar daquilo que é de Deus. Então essas pregações multimídia, essas pregações de multidões, elas não têm nada de Deus, querido. Nada. Se você for ver a essência, está embasado e enraizado em Mateus 23. Um cego guiando outro cego. E Jesus disse: ambos vão cair o quê? No buraco. Por quê? Porque nem eles entram no céu, nem deixam que estão tentando entrar. Eles impedem. E o convite mais honesto que essas pessoas aí fora do evangelho antibíblico está sendo pregado no mundo afora, o convite mais honesto que eles poderiam dar aos perdidos é a realidade do evangelho. Venha para perder. Perca a sua vida para você salvá-la eternamente. A primeira coisa que você precisa entender, querido, é que você precisa perder. Já imaginou Jesus hoje entrando nas igrejas? Vende a tua capa, dá a capa e a túnica para quem pedir. Vende os teus bens, dá para os pobres, depois vem e me segue. Ah, Jesus, meu pai morreu, vou enterrar ele. Não, deixa os mortos sepultar os mortos. Vem e me segue. Irmãos, entenda pelo amor de Deus, o chamado de Deus à sua vida é só um. Não priorize. Quantas coisas querem te distrair dessa terra? Quantos anos a gente muitas das vezes atrasa a obra de Deus na nossa própria vida? Quando a gente volta os olhos para a gente mesmo, para o nosso eu, para a nossa velha natureza, a gente está dizendo para Deus: gente, a linguagem que Deus está lendo a gente é: eu não quero te servir. Eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de cantar, eu gosto dos meus irmãos, eu gosto da pregação, eu gosto do louvor, mas eu não quero o Senhor. A linguagem que nós estamos passando para Deus é que eu não quero perder a minha vida, porque eu a tenho ela por preciosa. E nós não podemos passar de tudo. Porque não é. O que nós precisamos passar para Deus é uma renúncia. Eu sempre conto essa história dos missionários moravianos. 2 jovens de 20 e poucos anos que chegaram para o dono de uma ilha na Índia, um inglês, que tinha centenas e centenas de escravos há muito tempo atrás. E eles disseram: nós podemos entrar na sua ilha para pregar e ministrar o evangelho? Ele falou: não, aqui ninguém entra. Mas como que é que a pessoa entra nessa ilha? Só como escravo. Ok, esse é o preço? É. Mas saibam que eu nem vou comprar vocês. Sabe o que aconteceu com aqueles missionários moravianos? Checa no Google. Eles se venderam, mãe, como escravos. E na despedida do porto, seus familiares chorando. E ele chorando. Sabe que Deus recebe isso? Querido, nós precisamos dar o nosso sacrifício para Deus diário. Esse é o caminho da cruz, gente. Esse é o caminho que poucos vão passar. Muitos vão falar dele, é verdade. Você coloca no YouTube, muitos estão falando desse caminho. Mas poucos querem andar nesse caminho. Porque esse caminho é para poucos. Esse caminho é para aquele que aborrece a sua vida, que odeia a sua vida, aquele que perde a sua vida. E a Bíblia diz que são poucos. Na verdade, o grande conflito das pessoas é que elas querem ganhar. As pessoas querem ganhar e querem ganhar.
Mas o Evangelho é perda. É perder. É servir. O Evangelho é ser perseguido por amor a Jesus. O Evangelho é ser injustiçado, não maltratar, não esconjurar. O Evangelho é ser consumido pela glória de Deus, querido. Isso é Evangelho. O Evangelho é para que eu e você tenhamos a nossa primazia em tudo que é de Deus na nossa vida. Isso é Evangelho. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eis o verdadeiro Evangelho que Paulo pregou, que Jesus pregou, que os discípulos pregaram. Que passar disso é procedência do maligno, é de procedência do diabo. Somente quem perde a sua vida, querido, por amor a Jesus, é capaz de viver essa palavra sinceramente. Somente quem perde e renuncia a sua vida entende essas coisas. Que religião não pode fazer isso. Religião não pode fazer você negar a si mesmo. Só Jesus. Só Deus. A religião nunca será capaz de viver a lei do amor de Cristo, os mandamentos do Senhor. Por isso, querido, ela cria suas próprias regras, seus próprios conceitos, preceitos, normas, estatutos, leis, que ultrapassam a doutrina de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: o que passar disso é procedência do maligno. 3 instruções para os discípulos de Cristo, ou como você queira pensar, 3 mandamentos, 3 ordens, 3 ensinamentos, 3 doutrinas do verdadeiro discípulo de Jesus. E o primeiro ensinamento é fazer morrer a vossa natureza. Ninguém melhor do que o maior discípulo de Cristo de todos os tempos, o apóstolo Paulo, para nos ensinar com as suas cartas. Primeiro ensino para a sua vida. Diga para quem está do seu lado assim, diga para você mesmo: faça morrer a sua natureza. A sua natureza. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Leia comigo, abra a sua Bíblia. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Veja bem o que o Espírito Santo escreveu para a igreja primitiva, para os discípulos de Jesus. Versículo 5 e versículo 6. Essa tradução é boa, hein, Alex? Essa é boa, vou lê-la também. Veja bem o que diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Muito bonitinha essa palavra, né? Mas no português bem brasileirado é gula. A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Então Paulo está falando para a igreja. Todas essas coisas, a prostituição, a natureza vil, a gula, essas coisas enfreadas da natureza humana, todos vocês viviam nelas quando vocês estavam sem Deus, sem Cristo. Mas agora quando, meu irmão? Agora que você está em Cristo, agora que você é uma nova criatura, agora que você nasceu da água do Espírito, agora que o teu nome está escrito no livro da vida, agora faça morrer a sua natureza. Amém. Só pode fazer morrer a sua própria natureza aquele que é discípulo, que está andando nas pisadas de Jesus. Olha o versículo 5 dessa tradução, que está na televisão. Veja o que ele diz: exterminai. Sabe que quando um detetizador vai na sua casa, ele vai exterminar as pragas, vai jogar um inseticida e vai matar tudo aquilo que está no quintal da sua casa. O que Paulo está falando é que você precisa fazer a mesma coisa com o teu coração. Você tem que exterminar.
Querido, você não pode achar que você é bonzinho, porque você não é bonzinho, eu não sou bonzinho. Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço. Por quê? Porque tem um homem mal dentro de cada um de nós, a velha natureza, o velho homem. Então o que você tem que fazer com este homem, que você dorme com ele todo dia, que você acorda com ele todo dia, que você dá comida para ele todo dia? Você tem que fazer ele morrer. Você tem que exterminar. Querido, o grande problema é que muitas pessoas começam bem o cristianismo, começam fazendo grandes coisas, mas muitas pessoas se cansam da obra de Deus. Por que elas se cansam? Porque elas olham para elas. Elas olham para suas próprias mãos. E elas cansam. Mas quando você olha para Jesus, você vai correr e não vai cansar. Você vai ser renovado. Você vai dar fruto ainda na sua velhice. Correrão e não se cansarão. É a palavra para o discípulo de Deus. Amém. Tem uma tradição que diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à vossa natureza carnal. A imoralidade sexual em todas as áreas, a impureza, a paixão, vontades más, a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Querido, significa que agora eu não posso mais pensar o que eu pensava há 30 anos atrás. Você não pode mais desejar o que você desejava quando você vivia sem Jesus nessa terra. Porque você agora é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, diz que tudo se fez novo, e agora você vive pela fé. E a fé, ela tem uma perspicácia de nos levar para Deus, de nos aproximar de Deus. A ênfase da fé é fazer você se afastar de você mesmo, de você perder sua vida, de você ganhar sua vida. Veja bem, segunda instrução, o segundo mandamento para o verdadeiro discípulo de Jesus: despir-se do velho homem. Você está em Colossenses, capítulo 3, dá uma olhadinha agora no versículo 8, que diz assim: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: pela vossa boca, pelo que sair dela, nós vamos ser salvos ou vamos ser condenados. Porque pelas palavras é que nós vamos ser julgados. A gente tem que tomar muito, a gente pedir a Deus misericórdia. Muita misericórdia. Misericórdia. Irmão, não quer dizer que você não vai errar com a sua boca, mas quer dizer que quando você errar, reconheça que você errou. Peça perdão. Você me perdoa. Irmão, me perdoa. Marido, me perdoa. Esposa, me perdoa. Porque pecado, confessar, pecado, perdoa. Deus só pode perdoar pecado que eu confesso, que você confessa. É um princípio bíblico, que quando praticado, me protege, me abençoa. Mas quando negligenciado, naquele dia, quem o fizer, vai achar que mereceu, porque não escolheu o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, sabe por quê? Que você obedecer a Deus. É você falar: Deus, olha, eu cansei. Irmão, sabe o que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo cansou de ser ele mesmo. Sabe o filho pródigo, a linguagem que ele passa, que você precisa entender? Eu não quero ter o jugo do meu pai na minha cabeça. Então eu vou embora. Eu não quero obedecer. Eu não quero servir. Eu não quero trabalhar para o meu pai. Eu não quero fazer o que ele quer que eu faça. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Então o que o filho pródigo fez? Virou as costas para o pai e foi para o mundão da vida. Só que eles não sabiam que todo aquele que volta as suas costas para o pai, o final sempre é de comer
e os porcos sobejam. Sobra da boca dos porcos. Jesus disse que vós sois o sal da terra. Mas se o sal se torna... Irmão, pelo amor de Deus, é a coisa mais importante que você já ouviu na sua vida inteira. Mas se o sal perder o sabor, ele nada mais presta, senão para ser jogado no monturo. E o que acontece, irmãos? Ser pisado. Para ser pisado pelos homens. Quando alguém perde a essência do sal da vida, que é Jesus. Por quê? Porque voltou para si mesmo. Porque voltou os olhos para si, não para o autor da vida, da salvação, que é Jesus. Colossenses 3:8. E agora o versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A ideia que Paulo está dando para a igreja é essa aqui. Todos nós nascemos com um velho homem, praticado na vida do pecado. A prática dele é pecado, 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 pecado. E o que Deus está dizendo é que nós precisamos nos despir dessas coisas. Precisamos nos despir dessas coisas. Para quê? Para que só aí então possamos nos revestir. Para que então possamos receber o que é de Deus. É o mesmo princípio, gente, do Evangelho. Primeiro eu perco para depois ganhar. Presta atenção. Primeiro eu deixo para depois receber. Primeiro eu largo para depois pegar. Não há como servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. Não há nenhuma opção, chance ou razão. E quantas pessoas, queridos, que estão dentro das igrejas evangélicas espalhadas sobre a face da terra, que querem servir a Deus, mas querem servir a si mesmo, o dinheiro, a mamon, a riqueza. E Jesus deu um alerta muito grande para mim, para você, muito grande, quando ele disse que o perigo maior da parábola do semeador, na minha opinião, na minha simples opinião, é aquele que recebeu a palavra, mas os cuidados e as fascinações e as riquezas deste mundo, sabe o que acontece? Sufoca a palavra, mata a palavra, e ele fica infrutífero, e ele fica estéril. É um perigo que a gente tem que tomar cuidado para a gente não brincar com Deus, porque a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca. Veja o que diz nessa tradução. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, palavras imorais. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Ou seja, o velho Adão, a velha Eva, que se corrompe com a concupiscência do engano. Querido, cada menina que vem a esse mundo, ela está apontada para andar na velha Eva, velha natureza. Cada varãozinho que nasce no mundo, se ele não conhecer Jesus, se alguém não pregou o evangelho para ele, se alguém não levar o amor de Jesus para ele, se alguém não falar que Deus o ama, ele vai viver na natureza adâmica, pecaminosa. Uma natureza totalmente contrária à natureza de Cristo. É por isso que você, por isso que eu, por isso que nós precisamos entender o evangelho. E saber que o evangelho é renúncia. Saber que o evangelho é perca. Saber que o evangelho é fazer a vontade de Deus, não a minha. É muito fácil as pessoas orarem Pai Nosso e dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, na vida da minha irmã, do meu irmão, mas na minha não, na minha vontade. É ou não é, irmão? A Bíblia fala para não falar mal, ele fala. A Bíblia fala para não fazer isso, ele faz. A Bíblia fala para não fazer aquilo, ele faz. Então ele está dizendo para Deus: olha, Deus, faz a tua vontade no céu, na terra, debaixo da terra, faz a tua vontade na vida do meu irmão, mas na minha não, deixa que a minha eu é que faço.
Isso só tem lá no Brasil. Não é? Aqui na América tem isso não. Não é não? O negócio é: seja feita a minha vontade, assim na terra. É mais ou menos por aí, gente. Coisa muito séria. Por que eu digo que é sério? Porque nós estamos vivendo um mar de apostasia, abandono da fé. A gente vê coisas na televisão, a gente vê coisas no YouTube, a gente vê coisa no jornal, na rádio, que, irmão, dá nojo. O cara pode falar o que ele quer, o que ele quiser, mas ele pode falar o que ele quer que ele seja de qualquer jeito, ele se apresentar como cristão. Mas nunca foi cristão. Nunca. Entrei numa igreja uma vez, o pastor estava pregando em público, dizendo assim: ó, esse negócio que Jesus falou, que se bater na minha cara e eu virar ao outro lado, bate aqui para você ver se eu não te dou um murro. Onde é que está a Bíblia, irmão? Que evangelho é esse? De público, uma igreja grande. Eu acho que eu saí desviado daquela igreja. Com tanta baboseira que eu ouvi. Isso é coisa anticristo, gente. Que está sendo disseminado. Coisas como estas nos 4 cantos da face da terra. Primeiro o apóstolo Paulo fala do que devemos nos despir daquilo que não pertence a Deus, para depois nos vestirmos daquilo que é de Deus. E a terceira característica, ou terceira instrução para o discípulo, é exatamente isso: se vestir do novo homem, se vestir de Deus. Amém. Se vestir de Cristo. Amém. E no mesmo capítulo, versículo 10, versículo 12, versículo 14, Paulo fala sobre isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha como é que Paulo narra como é a igreja: santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Significa você se revestir de Jesus, que quando maltratado, não maltratava, quando injuriado, não injuriava, quando perseguido, não perseguia, mas entregava tudo àquele que julga todas as coisas retamente. Então você, como discípulo agora de Jesus, você agora deixou a difamação, a maledicência, a avareza, a impureza. Você abandonou essas coisas, você se despiu dessas coisas. Para que agora? Para você se vestir daquilo que é misericórdia, daquilo que é benigno, daquilo que é humilde, daquilo que é manso, daquilo que é longânimo, do perdão. E agora o seu vestimento, a sua vestimenta é a veste de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, escuta o que eu vou dizer para você. O que diz a Bíblia? Que eles tiraram as vestes de Jesus e lançaram sorte sobre elas. Escuta. Não. Eles nunca poderiam tirar as vestes reais de Jesus. Não puderam fazer e não fizeram. Aleluia. Porque as vestes sacerdotais e reais de Jesus não eram o exterior, era o interior de um homem santo, de um homem maravilhoso, de um homem misericordioso, de um homem que mesmo naquele estado pode ser capaz de dizer para Deus, porque a veste de Jesus era uma veste de humildade, era uma veste de santidade, era uma veste de misericórdia, era uma veste de benignidade. Amém. E pode dizer: Aleluia, Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Oh Deus. As vestes de Jesus estavam no coração. Amém, Jesus. Aleluia.
um coração manso e humilde. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aleluia, Jesus. Querido, quando pegaram o caniço e começaram a bater na cabeça de Jesus, eu não sei se isso aconteceria com você, mas comigo eu tenho certeza que sim. Eu desmaiaria na hora. Você provavelmente também ia desmaiar com alguém batendo forte na sua cabeça. Mas por que Jesus não desmaiou? Porque Jesus não pensava com a cabeça. Jesus pensava com o coração. Pai, Aleluia. bateram na cabeça dele, mas não conseguiram tocar na essência dele, que era o amor, que era a misericórdia. Por isso Jesus ensinou: se alguém bater na tua face, dá o outro lado, porque podem tocar na tua face, mas não vão tocar na tua essência, não vão tocar no meu amor, que é a essência da tua vida, de uma vida devotada a mim e a minha palavra. Aleluia. Isso é uma vida com Cristo, querido. Isso é uma vida com Deus. Versículo 14. Sobretudo, o mais importante que Paulo está querendo dizer: revestivos de caridade, o amor, que é o vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. Se revista dessa caridade. É um mundo que só querem levar vantagem. Vão te chamar de bobo. Pode até te chamar de bobo, mas Deus vai te chamar de filho amado, filha amada. Deus vai olhar para você e vai se comprazer em você, na tua vida santa. Amém. Todo mundo passa os outros para trás, mas você não passa. Todo mundo fala mal do fulano de tal, mas você não fala. Todo mundo fala mal do Beltrano de Ciclano, mas você abençoa eles, porque eles não conhecem Deus. Nessa síntese dessa mensagem, desses 3 textos preciosos que Deus nos deu, eu quero ler um resumo de uma síntese, que Paulo disse isso tudo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Eu quero te dar um resumo da ministração da palavra desta noite. Efésios 4, 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis. Coloca o dedo aí. Paulo está alertando a igreja: não ande mais como aqueles que não têm Cristo Jesus na sua vida. Não se portem como eles. Não assente na roda deles. Não se junte a eles. Ande diferente. Paulo está dizendo: não ande com os gentios. E essa palavra aqui significa pessoas que não têm Deus, pessoas que não amam a Deus. A conotação dessa palavra se refere a pessoas que não amam o Senhor. Então o que Paulo está dizendo? Não ande como eles andam. Não vivam como eles andam, como eles procuram viver. Como é que eles vivem, gente? O versículo responde: na vaidade dos seus próprios pensamentos. E a Bíblia diz: não confie na vaidade, porque a vaidade será a sua recompensa. Então como é que o gentio vive? O gentio vive na vaidade do seu coração. Você já viu uma pessoa que não tem Deus? Vou dar um exemplo qualquer aqui. Uma pessoa que não tem Deus e tem um Facebook da vida. Qual é o prazer dela? Comprei o tênis da Nike. Ela bota lá para aparecer. Comprei um carro. Ela coloca e posta o carro. Comprei um faqueiro inox de prata. Ela posta lá. Porque a vaidade dela é mostrar para as pessoas que ela é alguma coisa. E interessante que Jesus nunca mostrou para alguém que ele era alguma coisa pelo aquilo que era exterior. Ele só mostrava por aquilo que era interior. Vestes invisíveis de amor, de santidade. Como é que eles vivem?
na vaidade das suas próprias mentes. Aí Paulo fala no versículo 18: entenebrecidos. Irmão, sabe o que significa essa palavra? Eles andam em trevas e não sabem para onde vão. Por quê? Porque as trevas, o que? Os cegaram. Então Paulo está falando, não ande como esse pessoal anda. Por quê? Porque eles andam na vaidade, eles não têm Deus, eles estão andando em trevas, estão entenebrecidos aonde? No entendimento, estão corrompidos do entendimento de Deus. E não só isso, olha o que Paulo continua dizendo: estão separados da vida de Deus por causa da ignorância. São ignorantes na fé. Você diz para ele, querido, pare de fazer isso. Quem paga minhas contas, seu amigo, na vida. Querido, olha, esse caminho vai te levar para a morte eterna. Olha, eu nasci nessa religião, cresci nessa religião, vou morrer nessa religião, só não sabe que vai para o inferno com a tua religião. Porque se soubesse, mas por causa da ignorância, não sabe, vai para o inferno. A não ser que Deus abra o entendimento da pessoa. Abra e liberte o coração dessa pessoa das garras de Satanás. Então olha só, eles são entenebrecidos no entendimento, são separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. E aí vem uma parte mais dura ainda: pela dureza do seu próprio coração. Lembra quando a Bíblia narra assim: vai, fala para esse povo, ouvindo ouvirei, mas não entendereis, porque o coração desse povo está endurecido. Você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar, você pode dar pirueta, você pode dar cambalhota, você pode plantar bananeira, você pode falar o que você quiser. Não converte, porque o coração é duro como um diamante. Fechou o coração para Deus, virou pedra. Irmão, você pode fechar o coração para o pecado, para a avareza. Você pode fechar o coração para você mesmo e abrir para Deus. Você só não pode fechar o seu coração para as coisas de Deus. Aí é um caminho perigoso para se andar. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, abandonaram o sentimento de Cristo, da palavra, do amor, rejeitaram essas coisas, se entregaram à lascívia, outra tradução fala, à dissolução, para com avidez, ou seja, com toda a força, com toda a veemência, eles o que? Cometerem toda sorte de impureza. Aí Paulo dá uma ressalva e fala assim: mas vós, igreja, não aprendestes assim de Cristo. Aí ele fala uma palavra que é uma palavra bem perigosa e triste: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Ou seja, Paulo fala assim: será que vocês entenderam o Evangelho? Será que de fato vocês são de Deus? Será que de fato a minha pregação não é em vão? Será que os meus ensinamentos, vocês estão recebendo ele e vão frutificar para a vida eterna? Ou vocês estão rejeitando ele? Ou vocês não querem ele? O que Paulo está chamando a atenção para a igreja aqui, de Efésios, é exatamente isso. Se é uma condicional que expressa uma condição. E a gente tem que entender, precisa entender, que a nossa vida tem que ser pautada no sim, sim de Deus. O que passar disso é procedência do maligno. E o não, não dele. O que é de Deus para a minha vida, abraça. O que é de Deus para a sua vida, se envolve. O que não é de Deus, meu irmão, mesmo que pareça ser bom, não se envolva, porque você vai ter dor de cabeça. E aí Paulo continua dizendo no versículo 22. Veja bem que é uma síntese das 3 ministrações de Colossenses: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei do Espírito na vossa mente, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se vestir de Deus, querido. Tirar as vestes do pecado.
Não lembro quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, qual foi a primeira coisa que Deus fez na vida dele? Tira as vestes. O outro irmão ficou enciumado. Meu pai, eu não sei qual que era mais desviado, o que saiu, o que ficou. Eu não sabia qual que era mais desviado, o que estava na casa do pai, o que foi para o mundo. Primeira coisa que o pai, que simboliza o Senhor ali, na tua vida, na minha vida, tira as vestes dele e põe vestes novas. É o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Fica de pé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém. Aleluia. Vestes novas. Aleluia.